O Marco Antônio pegou e falou assim: uma coisa não tá certa. O 38 tem milhões em Bitcoin Certo. e continua com um salário miserável da polícia. Ela De foi a perito. palavra dele, viu? De Tá. perito judicial. Recentemente, o Renato 38, né? Tá muito famoso aí falando sobre juros real negativo, que vários ativos não compensa você investir porque você tá financiando um governo e tal. Ele é bem polêmico, né? O viés que ele utiliza ali com a linguagem dele, Ricardo, eu sei que você já pegou e entrevistou ele, você conversou bastante com ele, já fez curso dele, né? E também tem até a treta dele com o Superman, o Marco Antônio, né? Todo mundo aqui acompanhou. É mesmo? O que o Marco Antônio falou? Marco Antônio falou Conheço assim... os dois, hein? Conhece os dois aí? Tem o contato dos dois aqui, ó. Vai Vamos mandar mandar um áudio pros dois aqui, ó. O Marco Antônio pegou e falou assim: uma coisa não tá certa. O 38 tem milhões em Bitcoin Certo. e continua com um salário miserável da polícia. Ela De foi a perito. palavra dele, viu? De Tá. perito judicial. O que você analisando ele, conversando com ele, vendo com ele ali, porque o que você acha ali do Renato? Você acha que faz sentido ele continuar trabalhando ainda por um salário que às vezes não compensa pra ele? Porque ele pode vender curso, ele pode trabalhar Então, com rede social. O Renato, tem duas perguntas aí, tem duas situações. Primeiro, o Renato é além do tempo dele. O Renato é um gênio. Essa que é a verdade. Para você acompanhar ele, você tem que conhecer de várias coisas. Ele fala pô, o cara estudou muito economia, o cara estudou fora do Brasil, o cara manja pra caramba. Né? Estuda muita Bíblia, né? Muito também. Ele é um filósofo, cara, é um filósofo moderno. Então, ele tem muito conhecimento filosófico, ele tem muito conhecimento teológico, ele tem muito conhecimento de economia, muito conhecimento de economia. O pessoal acha que ele é um doidão, mas não é. Ele manja muito economia. E ele também estudou muito bitcoins, né? Sim. E ele declarado no imposto de renda, porque ele saiu candidato uma época aí e não ganhou, né? Sim. Então o imposto de renda dele de 2018, se não me engano, Ficou aberto lá. ele tem 200 bitcoins. E aí ele falou assim, isso declarado em 2018. Ele provoca ainda. O quê? O quê? Que? 2018. Aí ele... Então, tem gente que acha que ele deve ter aí mais de 400 bitcoins, de repente. Sim. Ele tem na carteira, na wallet dele fria, né? Na cold wallet, ele deve ter, se bobear, até mais do que o dobro. Se o cara declarou 200 bitcoins. Então, ele tem toda essa grana? Tem, mas essa grana não é realizada. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Isso. O que é imobilizado e o que é realizado. Boa. Então, não é porque o cara tem... Faz uma conta aí. Vamos fazer uma conta? Consegue fazer rápido aí? Faz aí. Quanto é que tá o Bitcoin hoje? Tá uns 60 mil dólares? Coloca aí, Matheus. Quanto é que tá aí? 68? Quanto é que tá? Vê aí. Quanto é que tá o Bitcoin? Cotação hoje do Bitcoin. BTC, vamos ver. BTC... dá até melhor. Tem reais aqui, ó. 332 Mas vem em dólar. Agora tô curioso em dólar. Então, vamos ver, 60 e quantos? Vou mudar aqui, dólar. Vê aí. Só pra gente fazer uma conta aí. Fazer uma conta aqui. Dólar americano. Isso. Tá 61 mil. Aí, 61 mil. Eu imaginei que era 60 e alguma coisa. 61 mil. E tá 330. Faz 330 vezes 400. Em reais, pra colocar em reais? Vamos ver reais aqui. 120 milhões, é isso? Quanto? Vê aí, Teus, que agora no meu. Vamos ver se... Aí, 136 milhões. 136 milhões. O mínimo patrimônio dele é de 136 milhões. Realizável? Não. Ele vai Tá precisar lá, vender. travado. Então, qual que é a ideia dele? A ideia dele é se aposentar, que ele não se aposentou ainda. É ele trabalhar até o... Ele tem 136 milhões e não se aposentou ainda. Então, mas aí é que tá. É o lance de você não mudar seu padrão de vida, né? Sim, verdade. Que foi o que o velhinho lá me ensinou lá atrás. Lembra do velhinho lá? Eu vi uma história do português, você pode até contar. Depois eu vou... Mas o que acontece? Você vê que ele continua com o padrão de vida dele, ele trabalhando, porque trabalho, chega uma época que não é mais, você não trabalha mais. Eu parei de trabalhar por uma questão de boleto quando eu fiz 40 anos, cara. Então eu consegui equilibrar minhas contas financeiramente com 40 anos. Aí eu parei de trabalhar 40 anos? Não. Eu continuei. E aí que você deslanchou, não foi? Também. E aí eu trabalho por muito prazer. E às vezes a pessoa não entende isso. Que é tipo assim, pô, o cara fez uma análise, ficou sem comer,
pra vir aqui conversar com você. Pra depois ter outro E o cara compromisso ainda. tem tem compromisso quando eu voltar. E o cara tem as contas dele equilibradas já há mais de 10 anos. Porque eu não faço isso por grana, cara. Então, quando a pessoa começa a entender que eu não faço análise por grana, que eu não dou treinamento por grana, você tá entendendo? Sim. Que eu compartilho tudo que eu aprendi nos últimos 35 anos ou mais por prazer e sou bem remunerado por isso, aí as pessoas falam assim, porra, mas quando eu tinha 18, eu não entendia isso. Quando eu tinha 18, eu queria simplesmente ter dinheiro para levar minha namorada para comer um Big Mac. Sim. E eu não tinha. Eu fazia bico, porque eu trabalhava só de bico. Eu estudava pra cacete e trabalhava de bico. Então eu não tinha uma renda. Eu não acreditava com 20 anos que um dia eu ia ter um carro, Você já... que eu ia ter uma casa. Casa, então, pelo amor de Deus, como é que eu ia ter uma casa? Aí o portuguesinho e mais o meu sogro também. Porque assim, Essa história é legal. sabe do livro do Pai Rico, Pai Pobre? Sei. Eu vivi isso na vida. Na O vida. meu pai era o pai pobre. Sei. Entendeu? Meu pai era aquele cara que. Meu pai, eu aprendi dele o quê? Comunicação, network, O desenrolo. desenrolo. Olhar a vida com um olhar mais leve, mais legal. Ele era muito sarcástico. É. E o meu sogro tinha pouquíssimos amigos. Eu não vi. Cara, acho que nenhum. Eu não vi o meu sogro um dia com um amigo dele. Eu convivi com ele desde os 21 até agora, o quê? Uns 25 anos. Bastante. E não veio um amigo Eu dele. não vi um amigo dele, cara. Meu avô era muito. Meu sogro era muito retraído, muito fechado. Sabe? Um cara extremamente, né? Mas sabia fazer negócio. Era um cara do negócio. E eu falava, porra, eu aprendi muita coisa de negócio vendo o meu sogro negociar. E ele mesmo sabia negociar muito E a bem. minha esposa. Tem coisas que você é pra negociar, eu falo, deixa eu ir, vai lá, vai você. Vai lá, você que Ela sabe melhor. negocia muito melhor que eu. Mas muito melhor que eu. Você não tem ideia. Ela negocia muito melhor que eu. O último carro que a gente trocou, que foi o carro dela, eu tava lá anunciando tal, e conversa aqui, conversa ali, tava chegando no denominador ali, até que chegou uma pessoa que ela falou assim, eu queria ver o carro, e eu tava viajando, tava palestrando. Aí eu falei assim, minha esposa te recebe e tal, não sei o quê. Ela vendeu mais do que eu imaginava que eu ia vender. Aí, ó. Ela desenrola bem. E não é pouco, não, desenrola Sim. bem. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, mais a história do portuguesinho, quer que eu conte a história do Conta, portuguesinho? conta. Essa história que a gente tá esperando. É. Né? Aí eu tava, cara, eu assumi a loja, né? E a loja quebrada, falida, fudida, estudava à noite administração. E aí, eu tinha muita dor de cabeça, cara. Eu tinha. E essas dores de cabeça ficaram, tipo, dessa época até 2004, mais ou menos. 2004, cara, eu já faturava 1 milhão por mês. Imagina, 2004. Quanto é que seria hoje, né? Eu faturava 1 milhão por mês. Caramba, 1 milhão por mês. É. Era uma fatura boa, né? Boa. E aí, só que minha pressão era 18 por 12, cara. Altíssimo, hein? 18 por 12. Meu Eu Deus. tinha 34 anos. Era E- gordão também ou não? Não. Não. Também nunca Eu até treinava mais do que hoje. Naquela época eu puxava muito jiu-jitsu. Mas minha pressão era louco. Eu tomava 4 Dorflex todos os dias, cara, Meu Deus. pra aguentar a pressão na cabeça. Era muito louco, assim. E aí esse portuguesinho chega, justamente num horário ali que eu tava com a cabeça estourando. E ele era representante comercial, então eu tava lá na loja, né? Ele tava vindo pra... de algum Fazendo as lugar. minhas contas ali desesperadamente, o que eu vou pagar, o que eu não vou pagar. Entendeu? Aquela balança, né? Tipo, qual que é o duplicado que eu vou pagar, qual é o duplicado que eu não vou pagar, né? Qual que paga menos juros, para depois você pagar no cartório. E aí, do lado um livro. Então eu abri o livro ali, pá, não sei o quê. Pá. Aí ele falou assim, você estuda? Eu falei, estudo. Não, ele veio vender. Eu falei, não tô comprando nada, tal, não sei o quê. Só que esse portuguesinho, ele tinha uma quinta em Portugal. Fui descobrir que era uma quinta, sei lá, faz poucos anos aí. Quinta é uma fazenda de vinho, né? E aí, na época ele tinha uma Mercedes, pra você ter uma ideia. Isso é 92, 93, por aí. E ele já tinha uma Mercedes. E ele tinha uma casa lá e uma casa aqui. E, lógico, não era a primeira vez que eu conhecia ele. Já vendia pro meu pai e tal. Aí eu lembro dele contar algumas coisas, que ele falava assim, o pessoal brincava muito com ele. Acho que era seu José. O seu José não passa frio.
Aí ele falou, eu não gosto mesmo de frio. Então, quando era frio aqui, ele ia para Portugal. Nossa. Quando chegava o frio lá, ele voltava pro Caramba. Brasil. O cara muito bem sucedido e tal. Mas você olhava para ele e você fala, cara, você não dava nada para ele. Sim. A não ser quando você viu o carro dele, né? Você fala, pô, E era uma calma. Mercedes antes do Collor abrir as porteiras todas, né? Porque era muito difícil você ter um carro importado. Hoje é muito fácil. Mas antes de 94, antes do Collor abrir a importação, e aí eu falei, não, senhor José, eu não quero, tal, não sei o quê. Papai. Ele falou, você está estudando? Eu falei, tô, o que você estuda? Administração. Aí ele falou assim, você quer ficar rico? Aí eu falei assim, tum. Aí Porque, deu cara, eu aquele- passei a vida buscando, tipo assim, como é que fica rico? despertou aquele. Porque, cara, eu li a Coca, Ricardo Sandler, Akio Morita, Barão de Mauá, que foi um puta industrial aqui. Foi o primeiro banco foi do Barão de Mauá, que é o Banco do Brasil. Pra você ter uma ideia, o Barão de Mauá, ele tinha mais grana do que o próprio, toda a somatória do império inteiro, ele tinha mais grana do que o próprio império. A receita do Barão de Mauá era maior do que a receita do Império, cara. Não pode uma coisa, né? Você Nossa, o entendeu? cara era poderoso. Era né? muito poderoso, né? E o cara começou do nada. Começou ajudante numa vendinha lá, tal, que os progressistas, você fica louco, né? Fala, isso é exceção. Porque teve um pai, porque teve uma herança, porque teve o cacete. Olha, cara, bicho, todas as pessoas de sucesso que se manteram de sucesso que eu conheci, e olha que eu conheço gente pra cacete, Imagina. dentro e fora do Brasil, todos, cara, todos tiveram um início extremamente difícil. Todos, cara. Aqueles que normalmente herdaram alguma coisa, esses daí normalmente Então, eles acabam com a tá com a com a fortuna. grana, acaba. Tanto é que tem aquela máxima, né? O pai constrói, Ele o destrói. filho usufrui e o neto destrói. Né? Então é o vô, né? O vô constrói, o pai usufrui e o neto destrói. Mas vamos voltar pro tiozinho lá. Aí o tiozinho chegou e falou assim, porra, você quer ficar rico? E eu quebrado a vida. Meu pai devia de agiota para agiota. A gente sempre, assim, eu tive uma vida bem chata, assim, bem de não ter grana, às vezes não ter proteína para comer, humilhação muito de cobrador, como eu disse, meu pai devia muito, e devia, tipo, de agiota para agiota, assim, ele pegava dinheiro de um agiota para pagar outro agiota, eu não tinha nem mais crédito no banco. Então eu vi coisas, assim, bem chatas, assim, né, Imagino, de cobrança, né? de humilhação, de Sempre foi um peso pra você, né? umas Desde coisas criança. bem esquisitas ali, de tapa na cara, arma em cima da mesa, umas coisas bem chata mesmo. Então eu falava, cara, eu não quero passar por isso nem fudendo. E na minha concepção eu achava que quem tinha dinheiro tinha respeito. Você entendeu? Que não é uma mentira. Você até hoje, se você para com um carrão num restaurante, os caras O te cara já tratam vai te muito tratar melhor. Você entendeu? E o pior é que não tem nada a ver. Mas o mundo é assim. O mundo que vê você bem vestido te tratar melhor do que você tiver maltrapilho. E eu falava, cara, eu quero ser bem tratado. E eu falava que eu preciso ficar rico de qualquer jeito. E aí eu passei a minha vida inteira, até os 20 e poucos anos, aí o cara me fala, você quer ficar rico? Eu falei, porra, cara, é o que eu procuro a vida inteira, né? Ele falou, você só precisa de 3, você não precisa estudar. Cara, eu lembro onde eu tava, eu lembro onde ele tava, eu lembro do carro dele, eu Tudo. lembro de toda a cena ali, toda a cena. Aí ele falou assim, você não precisa estudar. Você só precisa de 3 coisas, cara. Como assim? Ele falou assim, ó, abra as torneiras, fecha os ralos e atrase o seu padrão de vida durante 6 anos. Eu falei, tá, agora explica, né? Ele falou assim, ó, abri as torneiras. Aí ele olhou para a loja e falou assim, você precisa criar movimento para ações, né? Você precisa criar ações Pra vender. para vender. Cria ações para vender. Você precisa... Ele falou assim, sua loja é muito boa, seu pai tem uma loja boa, só que esse tipo de sapato vende muito pouco. Você tem que girar mais. Você tem que ter um estoque. O cara me ensinou Pareto sem saber Pareto. Ele falava assim, o seu estoque hoje, 20% dele é o que gira. 80% não gira. Você tem que inverter isso aí. 80% do seu estoque tem que girar. E 20% tem que ser a perfumaria. Então, aquilo que gira tem que ser a maior parte no seu estoque. E aquilo que não gira tanto, mas é necessário ter, que é uma perfumariazinha, né? Que é um sapato mais assim, ali, você tem ali. Mas você tem que trabalhar com o que gira. Aí eu falei, beleza, né? Legal. Aí depois outras coisas. Cara, vê o que seu vizinho me ensinou benchmark sem saber que era benchmark. Falou, olha nas lojas em volta, vê o que os caras estão vendendo, né? Fica em cima, vê o que está girando, vê o que os outros estão fazendo, faz igual, coloque outras coisas. O que você pode colocar aqui que vende? Então tem as ações para que entre mais pessoas, para que você fature mais, para que você tenha outras fontes de renda. Mesmo dentro da loja, eu teria que ter outras fontes de renda. Foi ali que começou eu colocar esporte. Aí dali de esporte virou
um micro ali, surf, e depois eu abri outras lojas de surf. Mas Sim. o surf começou lá dentro. E o Mas surf como uma loja de bombou, surf. né? Numa época, Bombou. né? E era antes uma loja de esporte, que depois Sim. foi uma loja de esporte de importados, que depois virou uma surf, que depois eu abri as lojas de surf Sim. fora daquela loja. Por conta desse portuguesinho. Cara, você tem que trazer outras coisas além do que isso aqui. Sim. O que tá vendendo? O que é? Cara, eu vendi Tamagotchi lá. Lembra? Você não lembra do Tamagotchi, Não, bichinho lembro. virtual? Ah, lembro. O Timex, relógio Timex. Você não lembra disso aí, né? Não, relógio não. Procura aí, Matheus, Timex. Oi aí, Matheus. Vendia muito. Cara, então eu vendia relógio, eu vendia o bichinho Tudo. virtual. Eu fui o primeiro a trazer patins inline pro Brasil, cara, junto com a Torlai. Primeiro container de patins, eu tava lá, uma pedra da cota, vendi patins inline pra cacete. Caramba, Entendeu? que legal. Uns boné de time de hockey, lembra? Os Charlotte Lembra? Hornets, e tudo mais. Aquela, porra, eu vendia pra cacete aquilo ali. Mas por conta que o cara falou, vai atrás do que tá vendendo, vai atrás do que tá vendendo. E você tava preso num paradigma de só aquilo. É aquilo ali. Pronto. Aí abre as torneiras, fecha os ralos. Ele falou assim, ó, sempre tem coisa pra cortar. Verdade. Cara, vai atrás de um produto de limpeza, de uma sacolinha, dos seus fornecedores, troca o fornecedor, troca o contador, troca. Você vai arrumar alguém mais em conta e busca qualidade, vai, e aí fechar os ralos. Mas foi tudo, foi energia elétrica, foi até o comissionamento. Eu lembro que meu pai pagava um comissionamento absurdo, que era muito maior do que a média do que o pessoal pagava ali. Aí eu negociei com os vendedores, eu rescalonei, vamos fazer meta. Então, tipo assim, se todo mundo vender essa meta, ganha. Se não vender, é menos 1%, vendeu, então você tinha de 5% a 8%. Então, aí eu criei um sistema de meta e não todo para o pessoal mundo... pegar e... Exato. E aí diminuímos pra caramba. E o que as pessoas normalmente não fazem é segurar o seu padrão de vida, cara. As pessoas não seguram. Então você começa a ganhar mais, você começa a gastar mais. Verdade. E aí, eu fazendo isso, o dinheiro começou a aparecer. E foi na mesma época que eu conheci a Adriana, que hoje é minha esposa. Sim. E ela era muito segura, até hoje. Até hoje ela é muito segura, muito segura. Já é da natureza dela. Tanto é que, quando a gente casou, tipo, 5 anos depois, eu já tinha 2 casas de aluguel, ela tinha 2 casas de aluguel, tanto é que a independência dela é totalmente diferente da minha, ela tem o negócio dela, tem o meu, e a gente foi morar de aluguel. Com 4 casas, vocês preferiram morar de aluguel. Sacou? Quem faz isso, Entendi. cara? Verdade. A gente comprou o nosso apartamento depois de 2 anos. Porque ela falou assim, porque na realidade ela falou assim, ano que vem eu caso, com você ou sem você. Eu falei, opa, então bora casar. Aí a gente casou e foi morar numa casa que não era nossa. Você entendeu? E eu tinha 2 aluguezinhos, ela tinha 2 aluguezinhos. Sim. Que é um dos meus investimentos. Eu fiz muito investimento em aluguel. Eu manjo comprar e vender e reformar. Eu manjo construir. Por isso que eu dei o exemplo ali Da construção. Para mim, se alguém fala, vamos construir, vai, bora. O que você quiser, aí a gente constrói. Porque eu fiz isso durante décadas. Que legal. Parei uns 10 anos porque eu comecei a ver que o negócio estava ficando estranho aqui no Brasil. Aí eu falei, opa, eu não sei se eu quero imobilizar meu dinheiro aqui, não. Porque fica um dinheiro imobilizado, né? Fica parado ali. E aí, esse portuguesinho me ensinou isso aí. E aí, quando você atrasa o padrão, cara, o dinheiro aparece. Não é que você vai ficar a vida inteira. Sim. Mas se você viveu até aquele momento com aquilo ali, por que você não pode segurar? Segura 5 anos, cara. Verdade. E aí, quando você fizer o 6º ano, você olha para trás e fala, como é que eu tava há 5 anos atrás? Ou seja, 1 ano a partir do que você começou a ganhar dinheiro. Ah, eu não tava ganhando mais 2, eu tava ganhando 5. Então, é um padrão de 5. Mesmo que eu estiver ganhando 20. Tanto é que, cara, hoje, sei lá, eu nem faço essa conta, mas eu devo viver, cara, eu devo viver com, sei lá, cara, com 30% do que eu faturo, entendeu? Entendi. Eu Não, e 30%, então você ainda consegue ter margem muito sempre para reinvestindo, né?